amiguinho, cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 27, versículo de número 10. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso querido bispo, da pastora Rosângela, por mais um dia estarmos na casa do Senhor, nesse culto intitulado como Culto do Amigo. E Deus tem uma palavra para o seu coração. Aos que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Nós leremos somente a parte A do versículo. Amém? Não deixes o teu amigo. É a tradução que está ali no telão. Mas em algumas traduções que eu acho mais verdadeira, ela vai dizer: não abandones o teu amigo. Fecha a Bíblia, coloca no banco, segura forte na mão desse crente abençoado que está do teu lado. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Me ajuda nessa noite a falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré. Nos encontramos aqui, Senhor, na Tua casa, nessa noite, nesse culto, ó Deus, intitulado Culto do Amigo, Pai querido, para louvar o Teu santo nome, bendizer a Tua grandeza e a Tua santidade, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez diante da Tua presença. E, ó Deus, anunciando, Senhor, que Tu és grande, que Tu pode, que Tu sabes, que Tu queres, ó Deus, tudo aquilo de melhor nessa noite para cada crente que entrou nesse lugar. Pai querido, vem visitar os nossos corações, Senhor, no profundo, naquilo, ó Deus, que existe lá dentro da nossa alma e que nessa noite nós queremos, ó Deus, que Tu nos sonde. Nós queremos, ó Deus, que Tu nos veja, ó Deus, por dentro. Oh, Pai querido, e derrama sobre nós nessa noite o remédio do céu para curar as nossas feridas da alma. Pai querido, ser conosco nessa noite, fala, Jesus, fala, que a Tua voz seja ouvida nesse lugar, que somente a Tua voz seja ouvida nesse lugar, que somente a Tua voz seja ouvida nesse lugar. Porque o nosso coração está inflamado para ouvir não a voz do homem, mas para ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, a nossa alma está inflamada, ó Deus, para ouvir o som da Tua voz, para ouvir, ó Deus, as notas que saem da Tua boca, Jesus. Então, Senhor, com o Teu Espírito Santo nos visita nessa noite, com o som da Tua voz nesse lugar. Fica conosco, Pai amado, pois nós choramos em nome de Jesus, e quem crê senta glorificando ao nome do grande. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos no mês de setembro, um mês que nacionalmente é conhecido como Setembro Amarelo. E quando eu estava ali fazendo a arte do meu cartaz, eu fiz questão de fazer um fundo amarelo. Porque hoje nós vamos tratar aqui de assuntos delicados. Hoje não será bem uma pregação, mas eu me sinto na obrigação e cobrada pelo Senhor a tratar desse assunto, porque o culto, ele é sugestivo a isso. O Setembro Amarelo, para quem não sabe, acredito que a maioria saiba, é um mês de prevenção ao suicídio. E quando nós falamos a respeito de suicídio, nós falamos de um tema muito difícil de ser falado. Porque eu não sei você, mas eu acredito que a maioria dos que aqui estão conheceu, ou teve um amigo, ou um parente, ou um vizinho que tirou a sua vida. Mas quando nós falamos acerca de suicídio, nós temos que ter em mente que é algo muito mais profundo do que apenas colocar uma corda no pescoço e tirar a sua vida. Nós estamos falando aqui de pessoas que, por algum motivo, não sei quais, chegaram a um nível tão profundo, tão extremo de angústia na sua alma,
que perderam as forças de viver e tiraram sua própria vida. Eu quero que você traga à sua memória, que você tente recordar de alguém que você conheceu e que talvez sorria contigo, talvez sentava na tua mesa, e você diz assim: meu Deus, eu não entendo porque aquela pessoa fez isso. Aparentemente era mais alegre, era mais brincalhona. Há horas antes estava sentado conosco, falando do futuro. Eu não acredito que essa pessoa fez isso. Mas nós temos que entender que por trás de cada suicídio tem um histórico de problemas psicossomáticos, de problemas na alma, de doenças da alma, que sempre começa com uma simples ansiedade. Aquela ansiedade que eu vou citar aqui, eu tenho certeza que muita gente aqui sabe o que eu estou falando. Que é quando o coração começa a bater forte e você não sabe por quê. É quando de repente você sente um nó na sua garganta e você diz: meu Deus, o que é isso na minha garganta que eu não estou conseguindo engolir? E de repente você está aqui e do nada vem uma arritmia. E vem um desejo de chorar. Tudo começa numa ansiedade. E pelo menos 50% das pessoas hoje, no século presente, sofrem de problemas de ansiedade. Devido à correria do dia a dia, devido ao estresse do trabalho, devido às cobranças de meta na sua empresa, talvez ao não cumprimento dos sonhos que alguém teve para a sua vida. Porque nós vivemos hoje em uma época em que nós temos que ser vitoriosos a todo custo. Que nós temos que ser vencedores. Há pessoas especializadas em dizer para você que você tem obrigação de ser um vencedor. E não vivemos a realidade de que a nossa vida não é sempre vitória. De que a nossa vida sempre terá altos e baixos. Porque que antes o número de suicídios era menor? Porque as pessoas estavam acostumadas aos fracassos da vida. Estavam acostumadas a caírem e a se levantarem, a se erguerem. Mas hoje nós vivemos uma geração onde nos ensinaram, nos doutrinaram que nós temos que ser vencedores, que nós temos que vencer na vida, que aos 30 anos nós temos que ser formados, ter casa própria, ter um carro e 1 milhão na conta. E quando essas coisas não acontecem, nós não sabemos lidar com essa situação e começamos a adoecer de problemas da nossa alma, que começa com a simples ansiedade. Por que que eu não consegui? E aquilo vem, e aquilo vai crescendo, e de repente se torna em uma síndrome do pânico. Talvez eu esteja falando a tua língua que você está me ouvindo. Alguém que do nada começa a sentir um monte de coisa que não existe, mas você sente. É aquelas coisas que você sente na madrugada que você diz: eu não consigo dormir. Aqueles fantasmas, aqueles demônios que te assombram na noite. O medo de morrer, o medo da falta de ar, o medo de uma parada cardíaca, o medo de ter um tumor na cabeça. Quando na verdade você não tem, mas você tem um medo que você não sabe explicar. Isso é pânico. Até que tudo isso se transforma numa depressão. E a depressão quase que sempre é um caminho sem volta. É por isso que é tão importante você ter um amigo. E eu acho interessante esses cultos de amigo. Por quê? Porque na geração que nós vivemos, ter amigo hoje é coisa rara. Podemos contar até nos dedos de uma só mão. Não sei quantos você tem, mas eu tenho poucos. Mas os que eu tenho vale a pena ter. Nós temos muitos seguidores, nós temos muitos colegas, nós temos muitos irmãos, mas amigos nós temos poucos. Traz na tua memória quantos amigos você tem. Aqueles amigos que estão contigo na hora da dor. Que talvez no dia do velório da tua mãe, do teu pai, do teu filho, quem estava do teu lado era eles. Esses são teus amigos. Não são aqueles que comemoram contigo, são aqueles que choram com você. Ter amigo é muito bom.
E como nós estamos vivendo em tempos de prevenção a suicídio, a melhor coisa que ele pode ter, uma pessoa que passa por esse sentimento na sua cabeça, é um amigo. Talvez a pessoa que está do seu lado, olhe para ela. Olhe para o lado. Olha devagar, não precisa ter pressa não. Olha para o outro. Olhou? Talvez seja teu amigo, talvez não. Mas talvez essa pessoa, olhe para mim, em algum momento da sua vida, pensou em se matar. Não porque ela seja fraca, mas porque ela cansou de ser forte. E se de repente do lado dessa pessoa, que ela não vai dizer, porque a pessoa que pensa em suicídio, ela não tem cara. Mas com certeza, se ela tiver um amigo do lado, ela vai ter uma válvula de escape enviada por Deus para salvar a sua vida. Esses dias eu estava na rede social e de repente eu vi uma postagem de uma moça. E aquelas postagens, prestem bem atenção. A vida é assim. As pessoas só vão sentir minha falta depois que eu morrer. E não sei o que tem mais lá, aquela coisa bem... E eu não a conheci assim. Devo conhecer de alguma igreja, mas eu não recordo quem seja. E aí eu digo, eu vou entrar no perfil dessa moça. Aí eu entrei no perfil dessa moça, era mais ou menos umas 12h30 da madrugada. E aí eu vi algumas postagens dessa menina e tudo que ela postava era muito depressivo, era muito triste. E eu falei comigo mesmo, eu vou mandar uma mensagem para ela. Talvez ela saiba quem eu sou. E eu mandei uma mensagem do céu para ela. E eu disse, não desista de viver. Porque Deus não desistiu de você. Não precisa muita coisa. Só precisa por alguns segundos você se colocar no lugar do outro. Você já prestou atenção que todas as pessoas que estão passando por esse tipo de problema dizem assim: ninguém se importa comigo mesmo. Ninguém vai ler isso mesmo. Se eu sumir hoje, ninguém vai sentir falta de mim mesmo. E a gente sempre diz assim, o mês de prevenção ao suicídio, vamos ser amigos, vamos dar uma palavra. Mas a verdade é que quando nós vemos alguém com esse comportamento, sabe o que realmente nós achamos? É que é muito chato perder tempo com esse tipo de coisa. Porque a minha vida é muito apressada, eu tenho muita coisa para fazer, e eu tenho muita coisa para resolver, e eu tenho muita coisa para viver, e eu não posso parar para dar atenção a essa pessoa, porque ela vai querer conversar, e ela vai querer conversar, e ela vai querer conversar, e eu não tenho tempo. E aquela pessoa vai dizendo, aonde estão aqueles que Deus enviou para salvar a minha vida? E aí eu coloquei lá, não desista de viver, porque Deus não desistiu de você. De repente ela me manda uma mensagem de volta e ela diz assim, eu estou aqui chorando feito criança, porque eu nunca imaginei que Deus fosse enviar alguém para falar comigo hoje. Aí sabe o que Deus falou comigo? Que você pode ser o amigo que essa pessoa está esperando agora, para evitar que ela termine a sua própria vida. Porque em momentos difíceis, quando temos amigos, é mais fácil passar do que quando não temos amigos. Aí essa noite o Senhor incomodou o meu coração com duas pequenas histórias. A primeira história é daqueles que têm amigos, e a segunda é daqueles que não têm amigos. Passar por um vale quando se tem um amigo é mais fácil. Chorar quando tem um ombro amigo é mais fácil. Cair quando tem uma mão para levantar é sempre mais fácil. Difícil é fazer isso sozinho. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava em Jerusalém. E ali naquele lugar existia um tanque, por nome Betesda. E esse tanque tinha 5 entradas, 5 pavilhões.
E ao redor desse tanque era cheio de pessoas doentes. Tinha todo tipo de enfermidade. Tinha um cego, tinha um coxo, tinha um paralítico. Todos eles estavam ao redor daquele tanque, porque dizia-se que o anjo do Senhor, quando descia, ele levantava as suas asas, e quando ele balançava as asas, o movimento das águas, acontecia algo sobrenatural, e o primeiro enfermo que entrasse dentro daquele tanque, automaticamente seria curado. Aí a Bíblia vai nos dizer que jazia ali, naquele lugar, ao lado daquele tanque, um homem que já tinha 38 anos naquele estado. Ele era paralítico. Eu não sei onde ele residia, mas com certeza ele não residia ali. Eu fico imaginando a trajetória que aquele homem fazia do lugar onde ele estava até aquele tanque. E quando chegava naquele tanque, ele olhava para o lado, olhava para o outro. E quando as águas se movimentavam, ele esperava que um amigo, que alguém olhasse para ele e dissesse: eu te ajudo a te colocar dentro dessa água. Mas a Bíblia vai dizer que nunca apareceu um amigo. 38 anos se passaram e eu fico imaginando ele ali o dia todo, esperando alguém ter misericórdia da sua vida. A noite chega e nada acontece. O irmão entra e é curado. A irmã entra também é curada. Aquele que está lá atrás entra também é curado. O que está aqui em cima entra e é curado. E os dias vão passando, os anos vão passando, até que chega um momento que nem ele acredita mais que aquilo aconteça na sua vida. Então a Bíblia vai dizer que em um determinado dia, Jesus chega naquele lugar, naquela trajetória. E quando Jesus chega ali, ele olha todos aqueles doentes, sabendo que todos aqueles também precisavam de cura. Mas o dia era daquele homem. O dia havia chegado para ele. Então Jesus chega para ele e pergunta assim: você quer ser curado? Aquele homem olha para Jesus e ele não vai dizer: eu quero, Senhor. Não, ele vai dizer assim: Senhor, como eu posso ser curado? Não tem um amigo que me pegue no movimento das águas e me jogue, me lance dentro do tanque. O que ele estava dizendo para Jesus era: Jesus, há 38 anos eu espero a ajuda de um amigo e não tem quem me ajude. Então você passar por uma enfermidade, pelo momento difícil, sem amigos é sempre mais difícil. Jesus olha para ele, eu acho que ele pensa assim: eu não estou perguntando quais foram as tuas dificuldades. Eu não quero saber se ninguém te ergueu a mão. Eu cheguei aqui para te ajudar. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que diga assim: mas Alexandre, é bom passar pelo momento difícil com um amigo, mas eu não encontro esse ao meu lado. Eu estou como esse homem há 38 anos, clamando, angustiada, desesperada, com as mãos levantadas, pedindo socorro, e eu não encontro um amigo que me ajude a ser lançada dentro desse tanque para ser curada. Mas os céus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que talvez você não tenha um amigo nessa terra, mas o teu amigo verdadeiro que foi cantado aqui hoje marcou o encontro contigo nesse culto para poder te dar libertação. Não desista. Essa é a palavra dele para você. Pode ter demorado, mas eu cheguei. O amigo pode ter te deixado, pode ter sido difícil, mas eu cheguei no cenário da tua vida. Quando te faltarem amigos, terá sempre o Consolador ao teu lado, o Espírito Santo da promessa, aquele que nos entende, aquele que compreende a nossa dor, aquele que sabe a angústia que passamos dentro da nossa alma. Então não desista. Saia dessa igreja hoje sabendo que você tem um amigo. É fácil? Não é. Quantas vezes em momentos difíceis, a gente que prega, a gente que pastoreia, o pastor sabe o que eu vou falar. Nós vivemos uma vida um tanto quanto solitária. Porque nós temos 5.000 amigos no Facebook, ao ponto de não caber mais ninguém lá.
Mas muitas das vezes, quando nós precisamos desabafar com alguém, a gente procura a gente não encontra. E quantas vezes isso sufoca muitas pessoas. É por isso que muitas pessoas de liderança eclesiástica estão se matando por dentro, porque às vezes falta um amigo. Porque quem está embaixo, olha aqui para cima, olha assim, a irmã Alexandra com uma capa vermelha e aquele cinto da Mulher Maravilha, mas na verdade é um simples vaso, também frágil, necessitado dos cuidados de Deus e muitas das vezes precisando apenas de um abraço. Não temos noção do poder que um abraço tem, de como é importante ter amigos. Podem ser poucos, pode ser um, mas de ter alguém do nosso lado. Tá difícil, mas Ele veio. Quem crê que Jesus veio aqui nessa noite, dá uma rajada de glória para Ele ouvir. Oh, aleluia. É mais fácil quando Jesus está no controle. Esse é o paralítico que não tinha amigo. Chegou para Jesus e disse: não tem ninguém que me ajude. Jesus disse: não tem ninguém que te ajude, mas eu cheguei. Não tem ninguém que te coloque na água, mas agora você não vai precisar da água para ser curado. Ele diz: pega o teu leito, levanta e anda. Porque aquele que tem poder sobre todas as coisas chegou na tua vida hoje. Oh, aleluia. Talvez você diga assim: meu Deus, faltou-me os amigos. Ele está dizendo: mas aquele que tem o poder para tirar de você essa dor está aqui nessa noite dizendo: levanta de onde você está, pega o teu leito e sai andando desse lugar. E vai sair desse lugar não mancando, não vai sair desse lugar com uma perna só, vai sair desse lugar completamente curado, porque o nosso Deus é Deus que começa a obra e termina. O nosso Deus é Deus que dá libertação por completa. Eu creio num Deus que pode curar a tua vida. "38 anos de espera, mas Jesus chegou. Mas a Bíblia também vai nos dizer, num livro de Marcos, capítulo de número 2, que Jesus, ele estava pregando em uma casa muito pequena. E a casa estava tão cheia de pessoas ao ponto de ninguém entrar e ninguém sair. Mas naquele lugar também existia um outro paralítico. Só que diferente do primeiro paralítico, esse paralítico tinha amigos. E a Bíblia vai dizer que eles pensaram: Jesus chegou. E aonde Jesus chega, alguma coisa de extraordinário acontece. Aonde Jesus chega tem libertação. Aonde Jesus chega tem cura. Aonde Jesus chega tem portas abertas. Aonde Jesus chega há transformação de história. É impossível Jesus estar no recinto e você sair do mesmo jeito. É impossível você chegar perto dele e não ser impactado pela sua glória. A Bíblia vai dizer que aqueles homens pensam: Jesus está aqui. E Jesus já fez muitos milagres. E se tem alguém que pode fazer alguma coisa pelo nosso amigo, é Jesus. Então eles pensam: vamos arrumar uma maca. Vamos colocar o nosso amigo na maca. E cada um de nós leva um pouquinho desse peso. Porque quando nós estamos passando por dificuldades, e nós temos um amigo ao nosso lado, e ele tem essa sensibilidade, a carga que está sobre a nossa vida, ela é repartida com os nossos amigos. Então aquele peso que eu não conseguia levar sozinho, o meu amigo vai me ajudar a levar. A Bíblia vai dizer que a carga que era pesada, que era o próprio homem, foi dividida para os seus 4 amigos. Já não ficou tão pesado, Suzy. Cada um levava um pouquinho, cada um conversa um pouquinho, cada um ora um pouquinho, cada um fica um pouquinho com ele, cada um gasta um pouco do seu tempo, e aquele fardo não fica tão pesado. Eles disseram assim: você não pode ir, mas eu posso levar você.
Talvez alguém esteja olhando para você e dizendo assim: eu sei que aquela pessoa não pode estar aqui hoje na igreja, porque ela agora está num quarto escuro, deitado numa cama sem conseguir sair de lá, mas eu vou buscar a cura por ela. Talvez aqui nesse lugar tenha intercessores, esteja orando, lembrando da pessoa que ficou lá em casa, lembrando da pessoa que ficou na outra cidade, no outro estado, e você está dizendo: ele não pôde vir buscar a cura, mas eu posso vir buscar a cura por ele, porque o mesmo Deus que opera perto, opera longe. O mesmo Deus que está aqui agora está visitando ele lá. Enquanto você levanta a sua mão e adora o nome do Senhor Jesus, ele está liberando cura do alto céu, e essa pessoa está sendo liberta agora, nesse exato momento, naquele quarto onde ele está. Ele disse: você não pode andar, mas eu lhe levo. Enquanto o outro dizia: há 38 anos eu espero que alguém me pegue aqui e me jogue dentro do tanque. Mas esse tinha amigos, é por isso que é bom cultivar amigos. Eles pegaram cada um uma parte da maca e disseram: vamos levar ele até lá. E quando eles chegam lá perto da casa e eles percebem que a casa está lotada, tinha gente de todos os lugares. Eles disseram: ei, deixa a gente passar, que o nosso amigo está mais necessitado do que vocês. E alguém olhou para ele e disse: não, senhor, eu vim buscar minha cura e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eles poderiam ter pensado assim: eita, está difícil, eu não vou perder mais meu tempo, não deu certo, vou voltar para casa, vou levar ele de volta. Mas eles disseram: é nosso amigo, nós vamos até o fim pela cura dele, e só vamos sair daqui quando o Senhor completar a obra. Eles pensaram: vamos até o telhado. Subiram a casa, provavelmente tinha uma escada externa. A casa era aquelas casas antigas da Palestina, com telhado feito de palha. Então eles abriram um buraco no telhado. Eu não sei de que maneira, se colocaram corda, não sei. Eu sei que eles colocaram aquele amigo deles por aquele buraco que eles tinham feito naquele teto. E Jesus estava aqui pregando para a multidão dentro daquela casa. E de repente ele vê aquele buraco feito no teto. E vê aquele homem descendo adiante da sua presença. E a Bíblia vai dizer que por causa da fé dos amigos, Jesus libera a cura. Jesus naquele momento curou aquele homem, porque amigos resolveram pagar o preço por ele. Jesus naquele momento liberou cura, porque algum amigo decidiu ficar na brecha pelo outro. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: aonde estão os amigos que querem se colocar na brecha por aqueles que não podem chegar até aqui? O que fez com que Jesus curasse naquele momento aquele homem não foi o fato dele ter descido pelo telhado, foi o fato de terem pessoas decididas a pagarem o preço por ele. Não custa nada, só sensibilidade e um pouco de tempo. Então, quando nós passamos por uma situação difícil com amigos, é mais fácil. Quando nós passamos uma situação difícil sem amigos, é mais difícil. Eu quero que você segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. E talvez ele seja teu amigo, talvez você conheça ele. Que nem a turma do irmão Lolo, que sempre está junta. E a gente acompanha na rede social. Está sempre fazendo refeições. Talvez vocês nunca se viram. Mas talvez seja um ótimo momento dessa pessoa que está do teu lado se tornar teu amigo agora. Porque o teu sangue agora é o sangue dele. Eu sempre digo que quando nós aceitamos Jesus, já não somos de famílias diferentes. Já não tem Martins, não tem Sampaio, não tem Souza, não tem Albuquerque. Todos nós temos um único sangue, um único sobrenome, filhos de Deus. O sangue de Jesus agora passa nas veias de todos os que aqui estão. E o que eu quero nessa noite dizer aqui é que nós não aceitamos esse espírito de suicídio dentro dessa casa. Nós não aceitamos o espírito de suicídio dentro da nossa família. Nós não aceitamos o espírito de suicídio no meio dos nossos amigos e dos nossos colegas de trabalho. Se eu encontrar alguém aqui nessa igreja que esteja disposto a guerrear comigo nessa luta e a se colocar na brecha e a usar a tua boca como instrumento de intercessão, o inferno
Fique em pé. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Agora aproxima ela de você. Fecha a faixa de Gaza, fecha. Aproxima ela. Fica bem pertinho. Olhe para mim. Talvez essa pessoa nunca vai dizer para você o que ela está passando. Mas talvez o teu aperto de mão, o teu abraço, vai curar muita gente aqui dessa noite. Roneká, Shevanai, Namasei, Hirimai, Neká, Selavanai. Eu quero que você me ajude agora. Eu quero que você seja intercessor. E você comece a dizer comigo: Senhor, olha por esta vida. Socorre ela agora. Chega aqui agora. Salva ela agora. Que todo espírito de suicídio seja repreendido. Que toda depressão seja repreendida. Que toda ansiedade seja repreendida. Que todo pânico seja repreendido. E que nessa noite o Espírito de Deus comece a agir nessa casa, a visitar aquele que necessita, aquele que precisa, aquele que clama, aquele que pede socorro. Jesus está chegando aqui nessa noite. Sinta a presença de Jesus aí onde você está. Vai ter cura espiritual e sobrenatural aqui nesse momento. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Começa a passar revista nesse lugar. Aleluia. Oh, eu sinto o Espírito de Deus passando revista nesse lugar. Tem cura sendo liberada do céu. Eu sei como tu se sente, mulher. Eu conheço a angústia da tua alma. Quantos amigos tu procurou e ninguém te estendeu a mão. Mas Jesus disse há 38 anos, mas eu cheguei hoje. Eu cheguei hoje. E tem cura sendo liberada do céu hoje na tua vida. Jesus está passando revista nesse lugar. Jesus está passando revista nesse lugar. Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar. Eu creio. Comece a adorar. Eu te visito hoje. Tem cura sendo liberada do céu. Que todo espírito contrário seja repreendido agora. Eu não desisto da tua vida, mulher. Eu conheço aquilo que passa na tua mente. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu vim hoje nesse lugar com cura, para te resgatar do abismo que tu queria entrar. Mas Jesus te diz: a mão dele está nesse lugar. E tem cura do céu sobre a tua vida. Adore. Adore, adore, adore. Jesus passa a revista sobre essa igreja. Adore, 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 adore. Que todo espírito contrário está sendo nesse momento eliminado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Ai, quanta ferida na alma, quanta dor no coração. Aleluia. Choro numa noite, mas a alegria as feridas que a vida vem te pela causou, aquilo que tu não conta para os teus, mas que tu conta para ele, pro teu
revista aqui nesse lugar. Jesus está passando revista nesse lugar. Adore. Todavia me alegra. Adore. Todavia me alegrarei. Eu me alegrarei em ti, Jesus. Quantas vezes fez de forte? E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira está. Todavia me alegrarei. Sobre a tua vida dizendo: há recomeço. A estrutura sendo refeita na tua vida. Adore. Adore. E ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aleluia. Louvado seja exaltado o teu nome, Jesus. Esses dias o Senhor tem falado a respeito de um negócio chamado processo. Para toda bênção que você vai obter, você tem que passar pelo processo. E esse processo, muitas vezes, a gente acha que não vai aguentar. E mais uma vez é citada aquela passagem que é um homem andando na praia e chega uma certa parte do caminho que tem só uma pegada. E ele pergunta a Deus: Senhor, por que tu me abandonou? Aí Jesus fala: eu não te abandonei, eu te coloquei no meu braço e te levei. Então o processo pode ser difícil, o processo pode ser duro, mas todavia se alegra, porque o protetor de Israel é com você. Exalte, adore o nosso Rei, adore o Senhor. Solta a mão do irmão, solta as mãos. Coloca a mão no teu coração. Receba cura na sua alma agora, cura na sua alma. Receba cura na sua alma. Foi o que decidi. Não vou mais sofrer. Pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Clame essa noite. Cura-me junto à criança, cura-me, 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 Senhor Jesus. Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar.
cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, Aleluia. cura-me, Senhor Jesus. O único que pode resolver o teu problema nessa noite chama-se Jesus de Nazaré. Então eu quero perguntar para você que ainda não tem Jesus na sua vida, se nessa noite você quer aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Sai do teu lugar agora e vem até a presença de Jesus.